Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, vamos para mais um vídeo. Desta feita vamos falar sobre as chamadas agências reguladoras, né? Elas nem todas, né, têm previsão constitucional, né? Duas delas são previstas na Constituição, né, que são a Anatel e a ANP, não com essas designações, né? Mas elas têm uma previsão constitucional que a gente vai falar daqui a pouco. As agências reguladoras, na verdade, elas são autarquias, né? São entidades públicas do gênero autarquia, mas com uma configuração especial, né? Elas são criadas, né, para designar determinadas atividades, né, especialmente atividades de regulação, né, com uma certa autonomia, uma autonomia um pouco diferenciada, né, uma autonomia um pouco maior do que aquela geralmente verificada para as demais autarquias, né? A doutrina costuma dizer que as agências reguladoras têm uma independência, né, bem mais forte, né? E isso se verifica, dentre outros motivos, né, pela questão do mandato dos dirigentes das agências reguladoras, né? Esses dirigentes, eles têm um mandato fixo, né? Eles são nomeados pelo presidente da República, mas eles são submetidos à sabatina, né, pelo Senado, né, tal como acontece com o Procurador da República, com o Ministro do STF, também acontece uma sabatina para nomeação, né, antes da nomeação desses dirigentes das agências reguladoras que têm mandato fixo, né, e tem uma autonomia realmente que não se verifica em relação a outros órgãos públicos. Né? Por que essa autonomia? Né? Porque eles desempenham atividades que são atividades regulatórias, né, que necessitam, por todo o interesse político que pode envolver nessas atividades, né, eles necessitam realmente de uma independência em relação àqueles que estão nomeando ele. Né? Então, aquele mandato fixo do dirigente da agência reguladora, ele serve para dar uma independência do dirigente em relação à autoridade que o nomeou, né? A autoridade não vai poder, depois de algum tempo, se não gostar da atividade do serviço prestado pelo dirigente, não poderá simplesmente demiti-lo, né? Então, uma interferência política numa agência reguladora é um pouco menor, né? Pelo menos a possibilidade de haver interferência política na agência reguladora é bem menor se comparado com outras autarquias, né? Uma questão também muito importante que a gente tem que destacar em relação às autarquias, né, é que elas também não se submetem às licitações, né? O regime licitatório é um pouco diferenciado, né, em relação a essas autarquias. Elas também se submetem ao pregão e à consulta, né? Mas há algumas atividades, por exemplo, que são desempenhadas por essas agências reguladoras, né? Por exemplo, as licitações, né? Os editais de concessão de serviços públicos, vamos supor, de concessão de estradas, né? Ou de concessão de serviços de telecomunicações, eles se submetem a regras próprias, regras das próprias leis que instituíram essas agências reguladoras. Então, o uso da lei de licitações, que é a lei 8666, ela fica, né, condicionada a questões específicas, a contratações específicas que não dizem respeito à atividade fim da agência reguladora, né? Então, quais são as funções, as principais funções das agências reguladoras? Bem, o que a gente pode dizer, né, que são dois grandes grupos, né, de funções, né? Obviamente tem várias funções ou subfunções, né, destacadas ou que são decorrência desses dois grandes grupos. O primeiro grupo seria funções de poder de polícia, típicas do poder de polícia, né? Algumas agências reguladoras, na verdade, elas são agências de fiscalização, né? O maior exemplo que a gente pode citar aí são a Agência Nacional de Águas, né, a ANA, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, principalmente essa última, que é a Anvisa, né? Muitos já devem ter ouvido falar de atuações da Anvisa, né? Atuações típicas de poder de polícia, né? Fiscalizando restaurantes
ou supermercados, né, retirando produtos de mercado, né, são ações típicas de poder de polícia e que são desempenhadas aí pela Anvisa, né. Existe também um outro grupo de funções, né, exercidas pelas agências reguladoras, que são funções de regulação, né. Essa, na verdade, seria a novidade, né, poderíamos dizer, o diferencial dessas agências reguladoras. Porque o poder de polícia, né, não somente agências reguladoras, mas também autarquias, a própria administração direta exerce esse poder de polícia, né? O que seria o diferencial mesmo dessas agências reguladoras seria a função de regulação, o poder normativo, né, que essas agências reguladoras possuem, lógico, nos termos de suas leis instituidoras, né? Esse poder normativo ele não é absoluto, ele não é pleno, mas ao mesmo tempo a gente tem que considerar que as atividades exercidas por essas agências reguladoras elas têm um caráter técnico muito forte, né? Você imagina, por exemplo, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, né? Ela regula questões de telecomunicação, de radiodifusão, que contém muitos aspectos técnicos que, obviamente, o legislador, o Congresso Nacional, ele não compreende, né? São muitas questões técnicas que eventualmente têm que ser normatizadas e que não caberiam numa lei comum, né? Nem mesmo poderia se dizer um decreto do presidente da República regulando algumas questões tão específicas como as que são reguladas pela Anatel. A mesma coisa a gente pode dizer da Agência Nacional de Petróleo, também tem muitas questões reguladas pela ANP que são específicas da atividade petrolífera, né, que não caberia no bojo de uma lei, né, de uma lei ordinária, uma lei complementar. São questões específicas demais, técnicas demais para serem inseridas numa lei. E por isso esse poder regulador, esse poder normativo dessas agências regulatórias, elas ganham força, ganham bastante força. Também, né, ao mesmo tempo que há essa força normativa forte, né, há também uma contestação forte, né, desse poder normativo, que seria para alguns doutrinadores um excesso de poder, né, seria uma violação, talvez, ao princípio da legalidade. Porém, né, a gente deve se lembrar que o princípio da legalidade ele ganhou novos contornos a partir da Constituição de 88. Né? A gente tem que considerar que a lei, né, e isso na verdade já é reconhecido há muito tempo, a lei não tem condições de conter tudo nela. Né? Então, o princípio da legalidade ele tem que ser atualizado, revisto como uma submissão da administração à lei e ao direito. Né? Então, a administração se submete não somente à lei em sentido estrito, mas também à Constituição, ao direito, aos princípios que estão explícita ou implicitamente, né, colocados na Constituição Federal. O poder normativo das agências reguladoras decorre, como já falei, dessa complexidade da atividade desenvolvida por elas, né? Uma tecnicidade que realmente não cabe, né, em leis comuns, em leis em sentido estrito. Por isso, o poder normativo dessas agências reguladoras ela tem uma relevância, né, que não se vê, né, em outras situações. Talvez, né, por exemplo, em questões atendentes à Receita Federal, ao Banco Central, que não são agências reguladoras, né? O Banco Central é uma autarquia, mas não é uma agência reguladora. Né? A Receita Federal, na verdade, é um órgão da administração direta. Elas também, né, tanto o Banco Central quanto a Receita Federal, elas também possuem um poder normativo razoável, né? Mas não tem tanto poder, né, poderíamos dizer, quanto possuem essas agências reguladoras em razão de toda a autonomia que é conferida, né, pela lei, pela Constituição, inclusive, sobretudo em relação à Anatel e à ANP, que possuem essa previsão constitucional. Podemos citar, né, além dessas que a gente já mencionou, outras agências reguladoras seriam a ANTT, né, Agência Nacional do Transporte Terrestre, a ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica,
né? Também existe a Ancine. A Ancine é uma agência um pouco diferenciada, digamos assim, porque ela fomenta, né, uma atividade que é tipicamente privada, que é a atividade cinematográfica, né? Não é um serviço público que está relacionado, mas também é considerada uma agência reguladora, a Ancine, e ela é regulada por uma MP, por uma medida provisória 2228 de 2001, nunca foi convertida em lei, né? E além dessas agências reguladoras aí que tem o nome de agência, né? Outra que podemos citar que não tem o nome de agência, mas tem o mesmo status, é a Comissão de Valores Mobiliários, tá? Prevista também, é uma autarquia de regime especial, né? Prevista na Lei 10.411 de 2002. E existem, além dessas agências reguladoras, outras agências que, apesar do nome, né, não são agências reguladoras, né? A ABIN, por exemplo, a Agência Brasileira de Inteligência, não é uma agência reguladora, né? É apenas um órgão, inclusive nem sequer uma autarquia, é apenas um órgão da administração direta. Certo, pessoal? Era isso, resumidamente, que eu tinha a falar sobre o tema. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para comentar, para perguntar, né? Deem um like se vocês gostaram desse vídeo e até as nossas próximas transmissões. Um grande abraço.